Sandro Aparecido Martins. Silvano Aparecido Ferreira. Solicito ao diretor da Secretaria para que leia as matérias do expediente. Prefeitura da Estância Climática de Caconde, Departamento de Finanças, ofício 3 de 2024. Sirvo-me do presente para cumprimentá-lo e solicitar a essa Egrégia Câmara de Vereadores a autorização do uso do prédio da Câmara no dia 28 de 5 de 2024, a partir das 18 horas, para a realização das seguintes audiências públicas. Primeiro quadrimestre de 2024, cumprimento de metas fiscais, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Primeiro quadrimestre de 2024, saúde, artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal e a LDO 2025. Na oportunidade, convido os nobres edis a participarem dessas audiências, onde serão discutidos assuntos de interesse da população. Sendo que se apresenta para o momento, reiteramos protesto de estima e consideração. Atenciosamente, André Luiz da Rocha Monteiro, diretor de Finanças. Centro Universitário Fundação de Ensino Otávio Bastos, ofício 1 de 2024, assunto Educação Jurídica e Cidadã. São João da Boa Vista, 30 de abril de 2024. A Sua Excelência, o senhor Danilo Lima Cipollini, presidente da Câmara Municipal de Caconde. Excelentíssimo senhor, nós, Carlos Alexandre Garcia, Felipe Berti Azevedo dos Santos, Gabi Diogo dos Santos, Gustavo Luiz Alaúque Capraro Fogo, Maria Beatriz Dondali Brassale, Pedro Rafael da Silva e Raíssa Alves dos Santos, estudantes do curso de Direito da Fundação de Ensino Otávio Bastos, Unifeob, nos dirigimos a Vossa Excelência para apresentar uma demanda relevante para a nossa comunidade. Nosso projeto interdisciplinar de curso identificou questões pertinentes relacionadas aos direitos humanos que afetam as comunidades locais. Com base em análises e pesquisas direcionadas, concluímos que é fundamental para a melhor formação cidadã dos estudantes que a Prefeitura, em parceria com as instituições de ensino do município, ofereça regularmente palestras que abordem temas como cidadania, inclusão social e resolução de conflitos. Essa iniciativa visa promover o pleno exercício dos direitos civis e sociais dos cidadãos, além de fortalecer os valores democráticos e os princípios de convivência pacífica e respeito mútuo na sociedade. Ao oferecer palestras sobre cidadania, os estudantes serão capacitados para compreender seus direitos e deveres como membros ativos da comunidade, contribuindo assim para a construção de uma sociedade justa e igualitária. Recomendamos, portanto, que sejam estabelecidas parcerias efetivas entre a Prefeitura e as instituições de ensino, a fim de garantir a realização regular dessas palestras e promover uma educação cidadã de qualidade para todos os estudantes do município. Informações complementares sobre o assunto estão disponíveis no anexo deste ofício. Diante disso, solicitamos a atenção e o apoio de Vossa Excelência para a consideração dessa questão no âmbito do Poder Público Municipal. Acreditamos que uma intervenção adequada e colaborativa pode contribuir significativamente para a melhoria das condições de vida de nossos cidadãos e para a promoção de direitos fundamentais de todos. Contamos com a participação de Vossa Excelência para enriquecer este entendimento e garantir que as vozes de nossa comunidade sejam ouvidas e atendidas. Atenciosamente, Carlos Alexandre Garcia, Felipe Berto Azevedo dos Santos, Gabi Diogo dos Santos, Gustavo Luiz Alaúque Capraro Fogo, Maria Beatriz Dontale Brassale, Pedro Rafael da Silva, Raíssa Alves dos Santos, estudantes do curso de Direito da Unifeob. Através do ofício 218/2024, recebemos do Executivo Municipal o projeto de lei número 14 de 2024, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 400 mil do orçamento municipal e da outras providências. Justificativa. Senhor presidente, nobres edis, estamos submetendo à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei que visa suplementar as dotações orçamentárias discriminadas com a finalidade de ajustar as dotações até findar o exercício. O presente projeto tem por finalidade a abertura de dotações orçamentárias decorrentes das emendas parlamentares para atender a área da saúde.
emenda de custeio de R$ 100.000 para aquisição de medicamentos, emenda de custeio de R$ 200.000 para a contratação de serviços de terceiros e realização de exames médicos, emenda de custeio de R$ 100.000 para a compra de materiais hospitalares, limpeza, expediente e serviços de terceiros. Aproveitamos o ensejo, renovamos o protesto de estima e consideração. João Felipe Muniz Basílio, prefeito municipal. Encaminhe um projeto para as comissões de Justiça, Saúde e de Finanças. Através do mesmo ofício, recebemos também o projeto de lei do Executivo, número 15 de 2024, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no valor de R$ 330.000 do orçamento municipal e da outras providências. Senhor presidente, nobres edis, estamos submetendo à apreciação dos nobres vereadores o presente projeto de lei que visa suplementar as dotações orçamentárias discriminadas com a finalidade de ajustar dotações até findar o exercício. O projeto que está sendo posto em discussão nessa Casa de Leis tem como finalidade repassar a importância de R$ 330.000 para as entidades abaixo relacionadas, referente à emenda parlamentar de custeio, repassada ao município em 22/5/2024. R$ 180.000 destinado para a PAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, R$ 150.000 destinado para a Casa de Acolhimento Coronel Gustavo Ribeiro. Esclarecemos que o repasse das entidades solicitadas deverá estar em conformidade com a Lei nº 13.019 de 2014. Aproveitamos o ensejo e renovamos o protesto de estima e consideração. João Felipe Muniz Basílio, prefeito municipal. Encaminhe um projeto lido para as comissões de Justiça, Saúde e de Finanças. Recebemos com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação o projeto de resolução número 1 de 2024 da mesa da Câmara, que dispõe sobre revogação de incisos da resolução 6 de 2022. Justificativa. O presente projeto de resolução tem como objetivo revogar os incisos 1, 2 e 3 da resolução 6 de 2022, que implantou a estrutura administrativa na Câmara Municipal de Caconde, em atendimento a apontamentos da Auditoria do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que apontou no item A3, controle interno, do processo TC número 004677-989-238, relativo às contas de 2023, que as atribuições relativas aos incisos citados não diz respeito ao âmbito de atuação do controle interno da Câmara, e sim do controle interno do Poder Executivo e também da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamentos da Câmara. Sala de Sessões, 27 de maio de 2024, Danilo Lima Cipollini, presidente, Márcio Donizete Souza, primeiro secretário, Silvano Aparecido Ferreira, segundo secretário. Indicação número 12 de 2024, de autoria dos vereadores Danilo Lima Cipollini, Sandro Aparecido Martins, Silvano Aparecido Ferreira, indicando ao senhor prefeito que estude a possibilidade de instalar uma grade de proteção na Avenida Liberdade, nas proximidades do Val Supermercados. Terminado o expediente. Previamente inscrito no expediente, concedo a palavra ao vereador Richard Silva Ferfoga Maguim, que tratará dos temas saúde, esporte e educação. Terá 15 minutos. Palavra, presidente. Palavra concedida. Boa noite aos colegas, boa noite ao público presente e também ao pessoal que está em casa. Bom, 3 temas que são importantes e, nesse caso, se relacionam de um modo geral e a gente precisa colocar, dar a transparência aos fatos, até para que eles não sejam esquecidos e a gente cumpra aqui com o exercício, né, da fiscalização e coloque a par os colegas, coloque a par a população e também aos diretores, né, num posicionamento, mostrando um direcionamento. Então, assim, o que eu vou falar não tem nada ligado aos profissionais que trabalham nas áreas, muito pelo contrário, é muito mais em defesa deles do que deles, da população, principalmente, e mais diretamente aos diretores, né, das pastas, que são os grandes responsáveis, tanto pelo sucesso, mas também como pelos erros. E isso, erros na administração pública, significa, muitas vezes, a perda de dinheiro, o gasto errado, e também implica na vida das pessoas, que é o principal ponto que me traz aqui para falar. E também para afastar, de uma vez por todas, essa ideia de que diretor e prefeito não tem nada a ver com as decisões do município.
seria muito fácil você administrar um bem público, uma prefeitura, uma diretoria, qualquer coisa da vida, e você, que é o responsável, não ser responsabilizado pelos atos. Aí é difícil. E aí seria fácil, né, você administrar, sem o peso da responsabilidade. Portanto, tem responsabilidade, e aí faço também, já deixo uma deixa, que eu sei que é difícil, que não é engenheiro de obra pronta aqui falando, nada disso. Passei pela presidência, sei como é difícil, errei também em muitos momentos, tive acerto, mas também erro, e eles têm que ser dados, né, porque é através do erro que a gente começa a compreender as coisas. Agora, já vivo falando aqui há muito tempo, esconder erro e não admitir erro e omissões, isso é danoso, isso não é bom, eu não gosto. Então, as coisas públicas têm que ser tratadas de maneira transparente e a gente tem que, sim, que olhar com um olhar crítico para a realidade. E essa é a minha função na qual estou aqui hoje. Bom, vamos lá. Trouxe aqui um problema já faz um tempo, né, e eu tive conversando com o diretor, inclusive, de educação. Então, o que eu falei para ele, eu vou repetir aqui ao vivo, do qual eu já tinha falado, e vou reafirmar tudo o que eu disse. Até porque uma coisa está ligada na outra, e precisa ser dado a devida publicidade disso para não se esquecer, porque é algo muito sério que aconteceu aqui, e foi por decisões dos diretores, diretamente deles, pois é eles que têm o poder da caneta, eles têm a decisão na mão. Bom, vamos lá. Falei que não tinha professor de educação física, não teve aula de educação física, principalmente na escola Ernesto Cardoso de Paiva. E é verdade, não teve aula de educação física durante esse primeiro semestre. Nenhuma aula de educação física. Walter teve problemas, que foi feita uma gambiarra, mas foi salvo, que a partir de hoje também não está tendo por conta da situação, da relação entre o professor que estava substituindo e a diretoria. Bom, e por que aconteceu isso? A informação que chegou direto do diretor, que foi repassada aqui também pela colega, é que na atribuição de aulas, os professores pegaram as aulas e, logo em seguida, um dos professores pediu licença e, portanto, não tinha como substituir esse professor. E aí tentou o concurso, tentou o seletivo, tentou todas as formas que estavam ali viáveis, e não conseguiu preencher essa vaga. E isso percorreu aí até maio, sem aula e as crianças sendo prejudicadas diretamente, não tendo a sua grade curricular preenchidas. E mais do que a grade curricular, o esporte, né, a gente tem uma ideia aqui que é uma maneira de inserir as pessoas, as crianças, do desenvolvimento motor, social, né, é acessível para todo mundo. A gente tem aí esse assunto sobre a acessibilidade, né, da inclusão, e a gente sabe que nessa idade também a molecada tem energia para correr, para brincar, e precisa respirar um ar puro fora da sala de aula. E não teve aula. E aí sabe por que não teve aula? E vou reafirmar, porque isso precisa ser deixado claro, porque não dá para esconder sob falsas explicações, porque não pode, gente. Então, vamos lá. A gente tem no município 5 professores de educação física dentro da área da saúde, dentro da área da educação. Sempre foi assim, né, dos últimos tempos. Está lá, você pode buscar os números e os nomes das pessoas, estão lá. Não há aula para todo mundo. Temos alguns projetos e tal. Preenche a aula e preenche os projetos. 5. No dia 31 de janeiro, no mesmo dia e um dia antes da atribuição de aula, foi assinado uma portaria publicada pelo prefeito, onde o diretor de educação transfere o professor de educação física para o departamento de esporte, desfalcando o departamento de educação. No ato da atribuição, ficou 4 professores apenas, onde eles realmente pegaram as aulas todas as escolas do município. Logo em seguida, de fato, há um pedido de licença disso. E aí, em vez de ficar com 4 para dar todas as aulas, ficam com 3. E aí há um desfalque para atender essa demanda.
onde tem problema no Ernesto, principalmente, e também no Walter. Mas o Walter tem um jeito e consegue ter as aulas. Mas no Ernesto, principalmente, se eu não me engano, à tarde, não tem aula. E não teve. E aí se foi jogado aqui a palavra e a culpa em cima da pessoa que pediu a licença, que de fato é um direito, de fato isso complica. Só que ninguém parou para pensar o porquê disso tudo acontecer. O professor estava na educação, ele foi, que era do Ernesto Cardoso, ele sempre foi atribuído lá, porque eu falo disso, que eu participei de uma Olimpíada junto com ele, a gente concorreu junto numa corrida lá, numa gincana, eu sei, ele é de lá, e não é culpa dele, é culpa do diretor, e transferiu para o esporte. Sendo que, no esporte, temos um projeto muito bom, diverso, grande, a ideia é muito boa, a casca é boa, né? Ajuda muitas crianças, realmente. Há pontos que eu vou fazer considerações um pouco mais adiante, que nesse projeto é previsto, deveria ter, aulas e atividades para idosos. Tem lá, está lá. E não utiliza toda a sua potência nele. Mas, enfim, a gente teve a possibilidade, desde fevereiro até agora, em maio, do diretor simplesmente falar, olha, querido diretor de esporte, eu tenho consideração aí por você, só que eu preciso do professor, eu não posso deixar minhas crianças sem aula. O professor é daqui, poxa. Como é que eu vou deixar minhas crianças sem aula e você vai sorrir aí com o meu professor? Era só fazer o ato de volta. Ou a educação não é a prioridade dessa administração, ou ela significa no Tribunal de Contas que caiu a pontuação da educação. Por quê? E aí eu quero deixar para os colegas refletirem por que o professor estava e ainda está no esporte e não voltou a tempo para fazer as aulas do pessoal do Ernesto. E aí usou a desculpa disso, daquilo, sendo hoje, eu encontrei com o diretor, ele estava comemorando que conseguiu a contratação do professor de educação física. Como é que você comemora um erro que você mesmo criou, gente? É um negócio absurdo. Como é que você vai repor essas aulas? Como é que você repõe essas aulas? As crianças, ou tem uma diferenciação entre as crianças, que pode se ficar sem a aula. O diretor não tem culpa nisso? Eu preciso entender. Eu preciso colocar isso aqui porque é diretamente uma decisão dele. Ou ele não tem o poder que deveria ter enquanto diretor de educação para bater no peito e falar, ó, dá aqui meu professor e vai dar aula para as crianças lá. Você aí na outra pasta, você se vira, você tem um orçamento, você tem um programa. Agora, minhas crianças não podem ficar sem aula. Os pais não podem ter essa responsabilidade, sendo que foi criado isso dentro. Está os atos aí, eu estou falando sobre fatos. Fatos e decisões. Nada especulativo, nada moral, nada disso. Fatos, são documentos públicos. Está aí. As crianças ficaram 3 meses, 4 meses sem aula, vai voltar às aulas e como é que repõe o currículo? Como é que você assina e envia para a Secretaria de Educação, vai responder o quê? Como é que você vai falar para a educação, eu não tinha professor, como que não tinha? Está na base tua. Não podemos esquecer disso. Isso aconteceu, eles decidiram. Eles decidiram, e tinha como voltar atrás. Por que não volta atrás em decisões? Então, várias perguntas que precisam ser colocadas. E aí eu vou te dar um outro panorama que funciona aí, que eu deixo para os colegas depois, se quiserem continuar na análise. Puxei os documentos, né, demorou para conseguir os documentos, depois de 2 requerimentos, o diretor de esporte mandou para mim o que eu pedi, porque não sei que tem de esconder as informações, que essas informações, inclusive, eram para estar no site da prestação de contas, das parcerias, não estava, tive que entrar com o requerimento, 2 requerimentos, até conseguir, e não me respondeu todas as perguntas. Inclusive, uma das perguntas era, o que o professor de educação física da rede da educação está fazendo na rede de esporte? Sendo que está faltando aqui, e não me respondeu. Mandou os documentos, depois de muita insistência. Nos documentos fica claro que, apesar de ser realmente pretensioso e muito importante o projeto, porque, de fato, quem está participando está gostando e ajuda o desenvolvimento, não tenha dúvida disso, você colocar uma molecada na rua já ajuda.
Agora, a gente precisa ver a profundidade disso. A gente está pagando R$180 mil no projeto que, no primeiro ano, eu já tinha feito algumas indicações, algumas observações, e mandei para os colegas, estava o relatório que eu tinha feito. 2022 operou com 140 mil, 2023 para 180 mil. Qual que é a justificativa? Nenhuma. Temos coordenador e supervisor, não sei para que serve isso. Não me respondem. Não me respondem por que tem isso. Tem lá, estão pagando isso. E mais, façam os cálculos, eu convido os colegas a fazerem isso. Tem as comissões próprias. Façam os cálculos das horas entre o projeto proposto e o projeto de horas deles. Só façam os cálculos. Olhem e observem a modalidade de futsal com coisa. Que não é culpa de quem trabalha, a culpa está ali quem propôs essa ideia. Está lá, é só pegar o cálculo e fazer. Já tinha feito isso lá em 2022, mostrei que estava errado, na hora conseguimos o esporte para a Barrana, que não tinha previsto, não estava previsto no início, e conseguiu logo em seguida. Só que eu li o relatório do esporte de 2023, sabe quantas vezes Barrana é mencionado? Nenhuma vez. Sendo que o projeto foi feito, está lá, que é para criança, idoso, adulto, Cacon de Barrânia. Sabe qual vez que foi feito? Nenhuma. Só colocar lá, puxa os relatórios de todos o ano inteiro de 2023, 0 vezes mencionado Barrânia. Ou seja, está pagando algo que não está sendo feito lá em Barrânia, que deveria estar sendo feito. Temos 280 crianças e adultos inscritos no projeto. Ele tem limite para 400, tem mais 120 vagas para fazer esse projeto. Essas 120 vagas não poderia estar usando com os idosos, que está usando o professor de educação física da rede de saúde, de educação. O supervisor, ele realmente tem uma atividade grande nesse projeto. Esse dinheiro do supervisor não dá para pagar um professor? Enfim, os cálculos estão aí. A gente precisa olhar para eles para ver a efetividade disso. Porque, senão, a gente não vai ter critérios. Pode acontecer tudo no município. E, para ir para o caminhão, para finalizar, como eles decidem, podem decidir rápido para mudar de funcionário para lá e para cá, porque já fizeram isso com um monte de gente, inclusive com um colega meu que teve que ir na justiça buscar a sua dignidade, eles fazem isso rápido. Podia ter feito isso com o professor de educação física. Fizeram isso, sabe com quem? E aí, volto a dizer, como não tem a condução boa dos programas da cidade que afetam diretamente a vida das pessoas. Na saúde. Vocês sabiam que... E eu falo que a terapia, essas coisas, salvou minha vida. Tá? Controle de ansiedade, essas coisas todas. A gente é humano, a gente tem limite para as coisas. Então, portanto, a gente cria confiança em profissionais. Sabe o que a administração fez? Vocês seguem lá o Diário Oficial com as coisas? Vocês viram os posts das pessoas no Facebook? Os pacientes? Vocês viram que, de um dia para a noite, trocou a psicóloga que estava há 5 anos na UBS, jogou ela lá para o CRAS e mandou do CRAS para a UBS. Sabe o que isso significa? Na ponta, na vida das pessoas, a quebra de confiança de um profissional. As pessoas chorando por conta da profissional que tirou. Você demora para criar vínculo afetivo e confiança para você abrir o teu coração e a tua cabeça para um profissional. Demora anos. Isso foi feito e rasgado do dia para a noite, sem nenhuma justificativa. E mandou para outro lugar. Essa é a administração que a gente tem, que do dia para a noite faz esses atos, sem nenhuma justificativa. E agora a gente tem criança, mãe, adulto, sem o profissional que criou-se a confiança. E não tem justificativa para fazer o que fizeram. Nenhuma. Agora, eu estou aqui faz 2 anos falando que não tem remédio para controle mental, para saúde mental, não tem um programa honesto no município de saúde mental. Agora, um que tinha a pouca profissional que existia na rede de saúde da UBS, ela foi deslocada, gente, para assistência social. É essa administração que a gente tem. Quem tem muito zelo pela saúde das pessoas, muito zelo pela educação. Estou vendo muito. E justamente esses dois dados refletem exatamente o que o Tribunal de Contas já apontou no ano passado, que caiu as notas do município. Ou seja, estamos perdendo e estamos lidando com a vida das pessoas. E é essa administração que está fazendo isso com a vida das pessoas. Não pensa na vida das pessoas. Concedo a palavra aos presidentes de comissões permanentes para a marcação de reuniões e outras informações. Presidente, peço. Palavra concedida.
medicamentos e exames. E a gente teve a resposta, eu vou dar uma lida aqui rapidinho. Em resposta ao requerimento acima citado, departamento é o requerimento 06/2024. Em resposta ao requerimento acima citado, o Departamento Municipal de Saúde esclarece: as faltas de medicamento na farmácia municipal não provêm de falhas no processo licitatório, que foi realizado no final de 2023. E estamos com o novo processo sendo aberto para licitar os itens fracassados. A falta de medicamentos da maior parte das vezes é devido à morosidade na entrega por parte dos fornecedores, ora justificado pelo fabricante, a falta de matéria-prima. Outras vezes, sem justificativos, porém, o almoxarifado dessa, outras vezes, desculpa aí, gente, só que eu dei uma perdidinha. Outras vezes, sem justificativos, porém, o almoxarifado da saúde faz as cobranças devidas e encaminha o processo para o jurídico, para as atitudes cabíveis. Na verdade, o problema de cancelamento de processo licitatório foi o do exame de laboratoriais, ocorrido no final de 2023, onde, no momento da publicação no Diário Oficial, o setor de comunicação trocou a data de 2 licitações de exames laboratoriais e serviço mecânico. Com isso, a licitação foi anulada. Porém, nova licitação foi aberta e concluída na semana passada. Estamos apenas aguardando assinaturas e homologação dos contratos. Caso a reclamação seja de exames laboratoriais, esperamos resolver essa situação com licitação realizada citada no item anterior. Já os exames de média e alta complexidade, que são de responsabilidade do Estado e a União, esses estamos abrindo credenciamento para diminuição de fila e esperas, com processo de regionalização com a tabela SUS paulista, conseguir aumento nas disponibilidade de vagas. Essa foi a resposta do requerimento que nós fizemos para saber a falta de medicamentos e a respeito da demora dos exames. Foi o que o secretário de Saúde nos respondeu, tá? Então, só para deixar bem claro. Obrigado. Obrigado. Mais alguma comissão? Com essa palavra. Palavra concedida. Comissão de obra vai ser reunida no final da sessão. Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Comissão de Justiça e Redação encaminhou, está terminando de elaborar, na verdade, né? Na verdade, recebeu o parecer da UVESP sobre o projeto apresentado, né, de transparência das obras públicas. O parecer foi dado constitucional, então agora a gente vai terminar de fazer o parecer com a comissão, né, com os ajustes necessários, se aprovado ou não, para caminhar para dar um andamento aqui para a próxima comissão. E os que entrarem a gente já distribui também entre nós para a gente despachar o quanto antes. Obrigado. Mais alguém? Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Da Comissão de Finanças, o que está dentro da comissão, a gente já está fazendo parecer para dar andamento. Obrigado. Passamos agora à tribuna livre. Não havendo oradores inscritos, solicito agora ao vereador primeiro secretário para que faça a chamada para a verificação de quórum. Antônio Ernesto Fagundes. Danilo Lima Cipollini. Presente. Edivaldo Elias Goulart. Presente. Isabela Flamínio de Paiva. Presente. Ivania Aparecida de Souza Possati. Presente. Márcio Donizete de Souza. Presente. Richard Silva Ferfogna Maguim. Presente. Sandro Aparecido Martins. Presente. Silvana Aparecido Ferreira. Havendo quórum, passamos agora à ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia. Na ordem do dia, teremos em única discussão e votação o projeto de resolução número 1 de 2024, que dispõe sobre a revogação de incisos da resolução 6 de 2022. Projeto que conta com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação. Coloco em discussão a matéria que foi lida. Coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade.
Terminado a ordem do dia. Solicito ao diretor da secretaria que anuncie as matérias da ordem do dia da próxima sessão. Não há matéria. Concedo a palavra aos vereadores para a explicação pessoal. Senhor presidente, eu peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos, ao público presente, o público de casa, os vereadores. Vou falar aqui mais uma vez, mais uma cobrança vou fazer aqui. Que hoje, mais uma vez, fui abordado lá no bairro São José, lá na rua Tereza Araújo Policice. Há meses atrás eu fiz a indicação lá na Rua de Pedra, que tem um bueiro lá que está afundando, o caminho está afundando lá, as pedras estão baixando, e hoje o morador me parou mais uma vez, porque está começando a chuva aí, e já caiu mais um pouco de terra lá no meio do caminho. Aí eu já falei, fiz a indicação e não atenderam. Então, amanhã, mais uma vez, eu vou fazer um chamado para eles lá no barracão e tentar falar com o diretor para ver se vai lá solucionar esse problema antes que se agrave mais a situação lá. E agora tem uma notícia boa. Hoje eu conversei bastante com o proprietário da empresa lá de São José do Rio Pardo, do frigorífico Frango Ávila. Ele vai contratar 40 pessoas para trabalhar daqui de Caconde, já por essa semana. Aí eu vou procurar amanhã para ele aqui um local, para o pessoal fazer a entrevista. Até sexta-feira, no mínimo, vai ter que ter esse local para eles virem com a equipe aqui para fazer a entrevista com o pessoal. São 40 pessoas, 40 carteira assinada, aqui de Caconde, e vai ter o transporte e tudo mais. O proprietário chama Moisés, então eles pediram, até se pudesse a Câmara, arrumasse a Câmara para eles, para fazer essa entrevista aqui. Aí eu falei que talvez a Câmara não ia ter jeito. Aí vou procurar um local aqui no centro da cidade, até sexta-feira eles vão fazer a entrevista com o pessoal. É só isso, gente. Boa noite. Mais alguém? Presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Bom, eu acho muito difícil fazer isso que eu acabo fazendo. Muito difícil, é muito dolorido. É cansativo pra caramba. Mas não há outro jeito se não for assim, com coragem e aguerrido, porque eu tenho inúmeros exemplos que foram conquistados nas trincheiras, né, com isso. Porque são inúmeras injustiças praticadas diariamente, que as pessoas são desamparadas de informação, e é preciso ter quem informe, quem enfrente e quem mostre os caminhos. E, a partir disso, muita coisa foi conquistada. Eu posso citar exemplo, desde cirurgia a transporte. Desde casa para morar, há problemas com penhora de imóvel. Tudo que você pensar, eu já consegui. Então, se alguém vier falar, como costumam, sorrateiramente, que não bate nos departamentos, não, pelo contrário, sacuda os departamentos. Porque não tem jeito de você olhar essas injustiças que são praticadas, gasto errado, falta de medicamento, umas desculpas esfarrapadas. Isso é não indignar. Eu não consigo dormir, gente. É muito dolorido para mim ver essas mãe ligando para você e falando: meu filho está desnorteado porque não tem um professor. Meu filho está desnorteado porque não tem agora a psicóloga. E aí eu tenho que escutar de todo mundo que eles não erram, que não sei o quê, que não sei o quê. Gente, errar é normal, mas você tem tempo para voltar atrás dos erros, gente. Você vê que está errada a decisão, por que você não volta atrás e resolve o negócio? Esses são os pontos principais que me deixam magoados, tristes e revoltados com essa administração. Não tem cabimento, cara. É uma festa danada por umas coisas que não existem. É uma máscara, é uma espuma que não tem conteúdo por dentro, nada. Se você bater certinho, a casca cai, a máscara cai. Não tem nada dentro, nada, absolutamente nada. E isso é muito grave, eu não consigo lidar com isso. E é mentira, é omissão, é muita coisa. Eu sei que depois vão vir aqui e vão falar: ah lá, está aqui, não está. Aí corre atrás para resolver em cima da hora. Tem provas e provas disso. Poxa, que coisa mais difícil. Como é que você me diz, como é que você vai me justificar uma decisão que eu acabei de falar mais cedo? E aí dá razão
a servidor, a população reclamar da gente. Eles estão certos, ué. Imagina um idoso que não tem remédio, vai ficar sem remédio, ele vai ficar o quê? Feliz? Ele vai ter que pagar o exame do bolso dele, comprar o remédio do bolso dele, vai estar muito feliz. Nossa, ele vai estar sorrindo. Se a gente sabe que a aposentadoria média é um salário mínimo, R$ 1.400, que não paga o aluguel, não paga o feijão com arroz, ainda vai ter que gastar com remédio. E aí o cara tem que estar feliz para não criticar nós, criticar a administração, criticar quem que for. Não tem cabimento. É óbvio que está tudo errado, é óbvio que tem insatisfação. Não tem cabimento um negócio desse. Portanto, quando eu cobro aqui a transparência, o diálogo, a construção, é a partir disso. Então, aí os exemplos, se quiserem fazer as análises por conta própria, tá os documentos, está no site da Câmara, cruzem as informações e cheguem à conclusão. Está aberto, porque eu sei, não adianta falar tal, não sei por que você faz. Não interessa, está aqui registrado, documentado, se um dia acontecer alguma coisa, pelo menos de consciência tranquila, eu fico que pelo menos a gente conseguiu. E aí eles, que eu sei que eles assistem, sei que eles vão atrás, que eles tomem as providências, que eles não tentem vir aqui, como sempre fazem, tentar falar que eu estou mentindo, que eu estou falando isso, estou desconversando, que sempre levaram o chumbo, nunca conseguiram, porque sabem que estão errados. E mais, em vez de ficar provando que está errado, por que não fazem o correto? Vai lá, corre atrás e resolve o negócio, que é muito melhor do que ficar nesse embate aqui. E outra, só falam também porque eu sei do que eu estou falando. Todas as vezes que eu vim aqui falar, estão documentadas. Nada é da minha cabeça, nada é na cabeça dos outros. Primeiro, aí é um ponto interessante que eu concordo. Você escuta o povo sabe o que está falando. Depois disso, você vai e confirma nos documentos. Depois você vai e confirma nos números. Junta essas 3 peças, você tem a solução do problema. No caso, aponta para a ineficiência das decisões, ineficiências que prejudicam a vida da população. Mais alguém? Senhor presidente, peço a palavra. Palavra concedida. Boa noite a todos, boa noite, pessoal de casa, boa noite ao público presente. Obrigado aí pela presença de vocês. E o que eu tenho que falar, eu acho que a respeito das psicólogas, da troca, eu fiquei sabendo, mas a justificativa não tem muito fundamento mesmo, igual o nobre colega falou. É uma situação que não dá para entender muito o porquê. Tanto é que vou fazer um requerimento também sobre o assunto para estar sabendo por que foi feita a troca, quais os motivos. E outra questão que a gente tem sempre debatido, eu, a nobre colega Vani, como todos nós aqui, é a respeito dessa lista de medicamentos que foi feita. Até a gente tentou trazer até a doutora aqui, que é a reguladora disso, que criou isso. A gente queria saber dela como foi usado, né, que critérios que foi usado pelo Ministério da Saúde, tudo, para ter essa repentina falta de medicamentos, porque Caconde era pioneiro na região em dar medicamento para o pessoal. Tudo bem, tem que ter uma lista, estava doando demais, tal, a justificativa é essa. Tem que ser essa lista, mas eu acho que deveria ter sido na minha opinião, igual a gente está sempre tentando, está sempre conversando, o porquê que não foi feito, é uma conversa antecipada com os médicos, por que não abriu lá 90 dias o prazo, que tiveram o prazo para fazer isso, para vir retirando esse medicamento, vir mudando? Não, deixou a população sem medicamento. Eu ouço isso todos os dias, porque eu estou no meio do pessoal aqui da saúde, eu ouço todos os dias, e eu não conformo com isso, porque eu acho que isso também está errado, porque a respeito de exame, essas coisas, eu tive que pagar, né, para minha mãe também fazer, então, quer dizer, todo mundo eu tive que pagar esses dias também, então, muita coisa, eu acho que não é justificável, sei lá, eu acho que a pessoa que está precisando não pode ficar esperando. Então, eu não concordo com isso também. E a gente já fez requerimento, já fez pedido, já tentamos diversas conversas, mas não dá para entender o porquê que foi essa... eu e Ivanita sempre debatendo sobre isso, o porquê, o motivo que foi tirado esses medicamentos tão de repente, assim, deixado a população sem... Tudo bem, vai substituir, então pelo menos entregasse o medicamento. Quer dizer que não está tendo medicamento até hoje. Outro,
não está sendo fornecido pelos fornecedores. Mas tem o jurídico aí da prefeitura para isso, né, para correr atrás disso, para cancelar, para fazer outro. E outro, quem está precisando do medicamento, antigamente umas farmácias aqui na cidade que forneciam o medicamento no lugar do centro de saúde, quando não tinha. Agora, eu não sei por que isso não está acontecendo mais. Nos motivos que são alegados, enfim, quem está sofrendo é a população. E a população, e eu queria deixar bem claro aqui, para todos os munícipes, que a nossa parte a gente tem feito de correr atrás, de debater, a gente não concorda com as coisas que estão acontecendo, mas, enfim, está tudo documentado que a gente faz, que a gente procura estar sempre fazendo, e a nossa parte, que é fazer, buscar, né, e estamos em conversa sempre com o pessoal, tem muita coisa que a gente não faz registrado, mas está em conversa com o secretário de saúde ou com outros departamentos para estar buscando a melhoria para a população de Caconde. Mas é umas coisas que não tem cabimento, porque um simples telhado que eu pedi já faz, acho que 2 anos já, a prefeitura tem serralheiro, tem tudo, e as crianças ficam no sol ali, na chuva, não tem nem brinquedo para as crianças brincar. Então, está aí também minha indignação com essas coisas. Enfim, a gente vê a população sofrendo e a gente fica aí de mãos atadas. É isso que é a minha indignação. Tá? Por hoje é só. Boa noite a todos. Desculpa aí mais uma vez o desabafo. Que Deus abençoe a todos. Mais alguém? Gostaria de agradecer a presença de todos aqui presentes, o pessoal que nos acompanha de casa, aos nobres colegas. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e até a próxima sessão, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado.